Ótimo, obrigada por aceitar nosso convite. Está me escutando bem? Ótimo. Ótimo. Aqui você também está perfeita. Você está no telão aqui em cima de mim. Tem um telão, o pessoal está te vendo. Dá um tchau, pessoal. Fala. O computador, como é de costume em universidade, ele está fixado, né? Então eu não consigo fazer essa mobilidade aqui para poder você vê-los. Mas eles estão te assistindo. É um prazer contar com a sua palestra. Pode iniciá-la a qualquer momento. O palco é todo seu. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista. Me formei aí no Brasil, na Universidade de Brasília. Desde 2015 eu moro fora do Brasil, justamente por atuar na área de pesquisa. E com esse convite dessa palestra, eu lembrei-me de uma situação, há cerca de 15 anos atrás, eu era professora universitária em Brasília, e a coordenadora do curso me convidou para uma reunião na sala dela e me disse assim: Andréia, você conhece a Denise? Eu falei, não conheço a Denise. Quem é a Denise? Ela falou, a Denise é uma excelente aluna que nós temos. E Denise trancou o curso há 2 anos porque ela é diabética e ela acabou ficando deficiente visual, então ela trancou o curso para poder andar de novo, aprender a andar de novo, aprender a ler em braille, aprender a usar o computador. Então, agora ela está de volta para o estágio dela e nós gostaríamos da sua colaboração para esse estágio, para a adaptação do estágio. E aí eu fui conhecer Denise, que realmente era uma aluna brilhante, muito brilhante, e assim como quando a gente tem um amigo, por exemplo, que quando é diabético, ele continua sendo só um amigo, não é? Ele não é a pessoa diabética. Então a Denise, ela realmente mostrou que ela e o brilhantismo dela e a alegria dela estavam acima de qualquer coisa, e foi uma experiência espetacular para mim trabalhar com ela, e depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas com deficiência visual. Mas eu me formei em 1997. Valéria, está aparecendo aí já os slides? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Você está na tela cheia com o seu rosto. Então, deixa eu colocar aqui os slides. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Então, eu me formei em... Cara, então, eu me formei em 1997 e quando eu me formei, nós não estudávamos muito as doenças raras. Estudávamos pouquíssimas doenças raras dentro da área de nutrição e apenas doenças em que já era reconhecido o papel da nutrição específico dentro dessas doenças. E o primeiro, na verdade, artigo que eu li sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber já foi 15 anos após a minha formatura, cerca de 15 anos após a minha formatura, em 2012, que foi o primeiro artigo que associava a Lyon com o estresse oxidativo. Então, antes disso, antes de 2012, eu nunca tinha ouvido falar de Lyon, eu nunca tinha nem trabalhado com um paciente com Lyon. E os estudos da nutrição e todas as mitocondriopatias, eles de fato são bastante recentes. E como vocês puderam observar ao longo desses anos, né, a ciência ela anda a passos bem lentos, muito mais lentos do que a gente gostaria. Mas o que eu hoje gostaria de mostrar para vocês é justamente alguns estudos de evidências na área de nutrição em respeito às mitocondriopatias, e especificamente em relação a Lyon, para que vocês possam tomar as melhores decisões de vocês, baseadas nessas evidências, em relação à alimentação que vocês têm em casa e também na rua, tá bom? Bom, nós temos dentro das mitocondriopatias, e especificamente dentro da Lyon, alguns enigmas que a gente ainda tem que resolver. Como vocês já perceberam, as doenças mitocondriais, elas são muito heterogêneas, elas são bastante complicadas, e na Lyon não é diferente. Então, as manifestações de cada paciente é muito variável. Se você conhecer outras pessoas com Lyon, várias pessoas com Lyon, você vai ver que
O diagnóstico foi diferente em termos de idade. Vocês já sabem que a doença afeta mais homens do que mulheres. E vocês sabem também que as manifestações de cada um e também o tratamento de cada um, né, responde de forma diferente. Então, a recuperação da visão, a velocidade de progressão da doença e também, e especificamente, quando existe uma heteroplasmia, varia muito de pessoa para pessoa. E nós temos muitas ainda questões a resolver em relação a Lyon. Por exemplo, por que é que as mitocôndrias afetam muito mais as células da retina do que outras células? Por que outras células não são tão afetadas? A gente conhece casos de Lyon Plus, não é? Em que outras células são afetadas, como células musculares e células cardíacas, mas de fato as células da retina são o que une, né, todos os pacientes, são uma questão comum em todos os pacientes. E a gente sabe que essas células da retina, elas são muito mais sensíveis ao estresse oxidativo do que outras células do corpo. Então, essa é uma das hipóteses. Mas nós temos outras questões ainda a serem respondidas. Por exemplo, por que nem todas as pessoas que têm as mutações em genes mitocondriais relacionados a Lyon não desenvolvem a doença? O que diferencia uma pessoa para outra? Quais são os gatilhos? E que gatilhos são esses em cada faixa etária? Então, foi muito interessante acompanhar as pesquisas nos últimos anos, porque os pesquisadores, eles tinham e ainda têm essas perguntas. E eles começaram a pensar, bom, se a doença está envolvida com o estresse oxidativo, será que fatores que aumentam esse estresse oxidativo, essa geração de radicais livres, funcionam como gatilhos para a doença? Eles começaram, então, a tentar entender o que tinha acontecido na vida dos jovens que tinham desenvolvido Lyon. E eles começaram a perceber que era muito mais comum os jovens desenvolverem Lyon a partir dos 18 anos, pelo menos nos Estados Unidos. E esses 18 anos coincidiam com a idade em que eles iam para a faculdade. Então, eles saíam de casa, já era um estresse, né? Estavam em outro ambiente. Além disso, fora de casa e a partir dos 18 anos, tinham mais acesso a álcool, a cigarro, às vezes a drogas. Então, são fatores que por si só já contribuem para o aumento do estresse oxidativo. Mas muitas pessoas vão dizer assim, mas eu nunca fumei, eu nunca tive um alto consumo de álcool, eu nunca usei drogas, e ainda assim eu desenvolvi a doença. Então, os pesquisadores começaram a levantar outros gatilhos que pudessem explicar o aparecimento da doença. Então, uma mãe, ela pode ter 3 filhos homens, todos eles receberam a mesma genética, as mesmas mutações mitocondriais, e um desenvolve a doença e outros não. Então, para além da questão da intoxicação por cigarro, por álcool, que é um dos gatilhos conhecidos, para estresse oxidativo e para mutações no DNA mitocondrial, existem hoje estudos relacionando esse surgimento da doença com outros polimorfismos, com outras variações genéticas, ou mesmo com outras mutações. Então, quando a gente pensa na Lyon, a gente sempre pensa na herança materna, porque as mitocôndrias vêm das mães. Mas nós temos outros genes dentro do núcleo da célula que são uma mistura da herança do pai e da mãe e que influenciam, por exemplo, o estado inflamatório do organismo, influenciam a capacidade do corpo de produzir antioxidantes que vão neutralizar esses radicais livres. Então, hoje, a gente já tenta também estudar outros polimorfismos, outras variações genéticas, ou mesmo outras mutações que possam estar se relacionando com o DNA mitocondrial. Então, a gente conhece, por exemplo, pessoas que têm mutações de genes para interleucina 6. Então, são pessoas que tendem a inflamar mais. Ou pessoas que têm mutações de genes para a produção de glutationa, importante antioxidante. Então, essa pessoa tende realmente a ter um estresse oxidativo muito mais aumentado, fora as questões mitocondriais em si.
Existem outros fatores de risco, como traumatismo craniano, traumatismos oculares. Hoje são estudadas também infecções que possam ser gatilhos da Lyon, deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina B9, B12. A gente vai discutir um pouquinho a questão dos nutrientes hoje. O próprio envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo, nossas células têm mais dificuldade para fazer reparo de DNA que sofreu algum tipo de mutação. Hoje estudam-se também o impacto das restrições de sono, se ficarmos sem dormir, o que é que acontece com o nosso DNA mitocondrial e com o DNA do núcleo também. Alguns estudos mostram uma relação entre hormônios e desenvolvimento da Lyon. E hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto do mau funcionamento da glândula tireoide nas nossas mitocôndrias, assim como vamos falar sobre o impacto do nosso intestino e de desregulações na nossa microbiota intestinal, no funcionamento mitocondrial e na inflamação do corpo. E, para finalizar essa questão dos gatilhos, dos fatores que afetam o DNA mitocondrial, nós hoje sabemos que existem medicações que são tóxicas para a mitocôndria. Existem várias medicações que geram mutações mitocondriais ou podem gerar mutações mitocondriais, como anestésicos, incluindo o Propofol. E vocês sabem, apesar da idade média de desenvolvimento da Lyon entre homens, por exemplo, entre 20 e 35 anos, existem casos de pessoas mais novas, existem casos de pessoas bem mais velhas. E conforme vamos envelhecendo, o risco de desenvolvermos outras doenças é muito maior. Então, a pessoa pode passar por uma cirurgia e precisar utilizar um anestésico, ou ela pode se tornar diabética, precisar utilizar um medicamento para controle de diabetes. E a gente sabe que as lipazonas, eles têm um grau de toxicidade mitocondrial. Biguanidas também, a mais famosa é a metformina, que é um medicamento utilizado também para controle da glicemia, é tóxico para as mitocôndrias. Existem remédios também para controle de colesterol, como as estatinas, os fibratos, que também aumentam o risco de mutações mitocondriais. Existem remédios comuns que muitas pessoas tomam, que nós compramos na farmácia, inclusive sem prescrição médica, como medicamentos para dor, incluindo aspirina, e os antibióticos, alguns antibióticos e também agentes para tratamento do câncer podem fazer com que as mitocôndrias não tenham a mesma performance. Então, esses são alguns dos gatilhos estudados. E, independentemente do que esteja acontecendo na nossa retina, as mitocôndrias elas precisam estar funcionando muito bem no nosso corpo, porque elas vão afetar o funcionamento de todo o organismo. Todo o nosso corpo precisa do fornecimento de energia, que é proporcionado pelas mitocôndrias. Então, quando elas não funcionam bem, vários pacientes com Lyon acabam desenvolvendo outras condições, outras comorbidades, como sintomas cardíacos, como enxaqueca. Existem estudos associando o Lyon com maior risco de declínio cognitivo. Existem estudos mostrando também alguma alteração na massa branca cerebral por conta desse déficit energético mitocondrial. Algumas pessoas desenvolvem algum tipo de desequilíbrio associado a ataxias. Algumas pessoas desenvolvem hipotonia muscular e isso também afeta o desequilíbrio, afeta a força. Alguns pacientes têm sintomas de esclerose múltipla ou parecidos com esclerose múltipla e assim por diante. Então, hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre como cuidar dessas mitocôndrias e eu gostaria de começar esse nosso estudo falando um pouquinho do que vem sendo estudado em termos de terapias. Tanto terapias genéticas, quanto terapias medicamentosas, quanto terapias na área nutricional. Então, esse quadro aqui que eu trouxe de um site chamado lifespan.io, esse site é um site que cataloga todos os estudos que estão sendo feitos, não só na área de tratamento de disfunção mitocondrial, mas várias doenças também que estão relacionadas principalmente ao processo de envelhecimento celular, tá? Ou processos que estão relacionados com o excesso de radicais livres nas nossas células. E não sei se vocês conhecem, mas a ciência ela tem um percurso clínico
Não é assim, eu descobri uma droga e automaticamente ela já fica disponível no mercado para compra e uso. Existem agências reguladoras que vão avaliar se cada terapia que é proposta é de fato segura para a pessoa e se traz mais benefícios do que malefícios ao nosso organismo. Então, geralmente, esses estudos eles começam in vitro, ou num tubo de ensaio, ou numa placa de Petri. Depois que esses estudos passam por essa fase, eles passam para estudos in vivo, geralmente com animaizinhos de laboratório, como camundongos. Depois que esses estudos dão certo nesses camundongos e que a droga ou aquela terapia parece funcionar no ratinho ou em algum animalzinho, eles passam por uma fase pré-clínica, em que são estudados alguns casos de pacientes. Se deu tudo certo, isso vai se expandindo para um grupo maior de pessoas, geralmente adultos, depois idosos, por último crianças, e grupos cada vez maiores, para que haja um controle maior da terapêutica até que aquela terapia específica possa ser lançada no mercado e utilizada pelos pacientes. Quando existe um interesse muito grande da indústria farmacêutica, esse processo ele é mais rápido. Então, por exemplo, nós passamos agora por quase 3 anos de Covid, né, de uma pandemia mundial, em que o interesse da indústria farmacêutica em vender vacinas era gigantesco, porque o número de pessoas que iriam se beneficiar da vacina era muito grande. Então, o volume de vacinas vendidas foi enorme, foi para o mundo inteiro, para todos os países, algo que a gente nunca tinha visto antes. Então, esse foi um processo muito rápido. Vocês viram que as vacinas passaram de estágio para estágio muito rapidamente, já foram liberadas no mercado, muitas delas críticas chegaram a nós muito rapidamente. Quando a gente fala de doenças que são raras, esse processo é muito mais lento. Mas não quer dizer que não haja interesse. Né? Nos últimos anos, a gente viu um lançamento de terapias genéticas, o que nos traz muita esperança nessas terapias. Elas estão sendo testadas em alguns países, aqui na Europa está sendo testado o Lumevoq, na França, com certeza vocês já ouviram falar. O Lumevoq ele deveria já estar no mercado, mas houveram algumas incertezas em relação ao procedimento, então a indústria vai ter os tempos de pesquisa até outubro para discutirem e aprimorarem os seus métodos e as suas técnicas. E em outubro, a União Europeia volta a analisar essa terapêutica genética para um mercado maior de pacientes, né? E de países também. E existem, além dessas iniciativas na França, outros grupos de pesquisa que também trabalham com terapia genética, mas de fato o Lumevoq é o que a gente tem de mais avançado, já está em teste com um grupo bem maior de pacientes, já passou pela fase 3 e já está sendo testada. Mas existem outras empresas que estão testando outros medicamentos eu vou colocar 2 telas, como ela falou, outras formas, né, de melhorar esse funcionamento mitocondrial ou inserir um gene funcionante dentro da retina. Existe um produto chamado MitoSense também, que é também uma terapia genética que está sendo testada, mas ele está em fase bem inicial, uma fase pré-clínica em animais de laboratório. Existem várias outras terapias, então, que estão sendo testadas e eu gostaria de discutir algumas delas com vocês hoje, como a urolitina, que é um anti-inflamatório intestinal, então, que é o que nosso intestino tem a ver com as nossas mitocôndrias e por que isso está sendo testado. Existem drogas antioxidantes mitocondriais também que estão sendo testadas, como a SKQ1, que é uma droga que é parecida com a idepedona, também tem função antioxidante específica na mitocôndria, então uma droga que vai tentar solucionar essa questão de excesso de radicais livres nas mitocôndrias de pacientes que não tiveram um bom efeito com a idepedona. Eu gostaria de falar, inclusive, que a idepedona ela funciona como um agonista de PPAR-gama. O que significa esse nome difícil, né? PPAR-gama. O PPAR-gama é um fator de transcrição que a gente tem dentro das nossas células.
Então, quando esse PPAR gama é ativado, ele vai fazer com que os genes comecem a fazer a leitura do DNA, a produção de proteínas, como proteínas do complexo 1 mitocondrial. Só que esses medicamentos, eles só funcionam se dentro da célula existe vitamina A. Então agora vocês já começam a entender um pouquinho a relação do tratamento com a terapia nutricional. Então existem drogas antioxidantes, que têm uma ótima ação antioxidante, muito melhor, por exemplo, do que alguns suplementos que já foram testados, como coenzima Q10, como vitamina C. Porém, essas drogas elas não funcionam sozinhas, elas vão ser acopladas com algumas proteínas dentro das células. E uma dessas proteínas ela é dependente de vitamina A. Então veja que um bom consumo de antioxidantes é necessário, não substitui, um tratamento não substitui o outro, tá bom? Então não é porque eu estou usando uma droga antioxidante que eu posso ter uma alimentação ruim. Eu tenho que associar ainda as duas coisas. Existem também colírios que estão sendo testados, já estão em fase bem avançada de testes, em fase 3, como a elamipretida. Então, a elamipretida é um colírio com capacidade antioxidante também mitocondrial. Então, nós não queremos apenas que seja antioxidante no plasma, na corrente sanguínea, ou mesmo dentro da célula. Ele precisa especificamente entrar dentro da mitocôndria. Então, esse agente específico, elamipretida, é um dos agentes que tem sido estudados e já estão em fase mais avançada. E existe um outro peptídeo que tem sido estudado também, ainda está em fase 2 de estudo, que é o CB4211. Ele é um análogo de uma proteína chamada MOTIS-C, que é considerado como se fosse um hormônio mitocondrial, ou uma mitocina, que vai também regular a expressão genética da mitocôndria, fazendo com que a mitocôndria possa produzir energia suficiente para que ela não morra. Porque se ela morre, por exemplo, nas células da retina, a retina vai deixando de exercer suas funções. E a retina é uma célula que não tem grande capacidade de recuperação, de regeneração. É uma célula bem diferente, por exemplo, da célula da pele, que se a gente tem um corte, ela regenera rapidamente, ou das células das mucosas, não é? Se você tem uma afta, rapidamente se regenera, mas na retina não acontece exatamente dessa forma. Então, nós precisamos estimular em primeiro lugar, as mitocôndrias não perderem as suas funções, e depois precisamos de terapias que possam restaurar essa visão perdida. Então, como eu falei, o Lumevoq é uma das terapias genéticas que estão sendo testadas, é uma terapia que faz com que uma proteína mitocondrial seja novamente expressa, ela vai atuar ali substituindo a mutação especificamente do ND4, do gene ND4 mitocondrial, com uma proteína nova, não é? Mas, enquanto a gente espera essa nova tecnologia chegar a nós precisamos, então, enquanto isso, ir testando outras tecnologias que a gente já possa utilizar. Então, como eu falei para vocês, existem várias outras tecnologias que estão sendo estudadas. Uma delas é um medicamento antioxidante chamado SKQ1, que é um antioxidante que atua justamente na mitocôndria, e a função desse medicamento é também, na mitocôndria, melhorar o metabolismo da glicose. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a nossa mitocôndria ela fica menos eficiente em utilizar açúcares, em utilizar carboidratos. Então, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Quando eu era jovem, quando eu tinha 20, 30 anos, eu podia comer pão à vontade, bolo, pizza, que eu não engordava. Agora, aos 47, só de eu olhar para o bolo eu já engordo, não é? Então, o que aconteceu? As minhas mitocôndrias, elas estão menos eficientes nesse metabolismo da glicose. Isso é algo que nós observamos em muitas pessoas conforme elas vão envelhecendo. Então, a tendência à resistência insulínica aumenta, o risco de diabetes, se a gente não cuidar da dieta, aumenta. E não só isso, existem alterações também que acontecem no nosso cérebro.
E o nervo óptico faz parte do nosso cérebro, não é? Então, esses novos medicamentos, eles tentam atuar também melhorando esse metabolismo da glicose dentro da célula, especificamente dentro da mitocôndria. E o SKQ1, ele então tem uma melhoria nesse metabolismo, ele atua numa proteína específica chamada cardiolipina. É uma proteína muito estudada quando a gente fala de doenças cardiovasculares. A cardiolipina, ela é uma proteína que ela vai diminuir a permeabilidade de íons, ou seja, de substâncias carregadas negativamente pela matriz da mitocôndria, porque parece que isso influencia também esse metabolismo de glicose. E comparando essa droga, a SKQ1, com outros antioxidantes, como vitamina C, a SKQ1 ela parece muito superior. Até porque a vitamina C, ela atua em vários locais do corpo. Ela é um antioxidante que vai para tudo quanto é lado, não vai apenas para dentro da mitocôndria. E além disso, a vitamina C ela tem outras funções no corpo, além da função antioxidante. Então, tem função, por exemplo, de produção de algumas proteínas, como colágeno. E o SKQ1 não, ele é bem seletivo, ele é bem específico para atuar dentro da mitocôndria. Existem outros medicamentos, como a IDD-nona, que vocês conhecem bem, que também tem várias funções. Tem uma função antioxidante, mas tem outras funções também de regulação de metabolismo da mitocôndria. Então, o que acontece? Logo quando se começou a entender que a ION tinha uma relação com o estresse oxidativo, começaram-se a fazer alguns estudos com antioxidantes. E nós sabemos que dentro da mitocôndria existe um antioxidante muito importante que a própria mitocôndria produz, chamado coenzima Q10. Então, alguns grupos começaram a estudar a coenzima Q10. Será que a suplementação de coenzima Q10 reduziria esse estresse oxidativo dentro da mitocôndria? Isso seria suficiente para atrasar a progressão da ION? Com o passar do tempo, no início pensava-se que sim, mas com o passar do tempo viu-se que a coenzima Q10 não era tão eficiente quanto a gente pensava que era. E que a IDB-nona é muito mais eficiente que a coenzima Q10. A IDB-nona, ela tem uma estrutura muito parecida com a coenzima Q10, ela é uma molécula menorzinha, mas de estrutura extremamente parecida com a coenzima Q10, com a vantagem de que ela é muito mais solúvel do que a coenzima Q10. Ela atravessa o intestino com muito mais facilidade, cai na corrente sanguínea com muito mais facilidade, entra dentro da célula com muito mais facilidade e também entra dentro da mitocôndria com muito mais facilidade. E como ela é muito parecida com a coenzima Q10, primeiro a gente pensava que ela substituía a coenzima Q10, sabe? Então ela fazia as funções da coenzima Q10. Hoje, a gente já entende que, na verdade, ela não substitui a coenzima Q10. Ela ajuda aquela coenzima Q10 que você tem dentro da célula a funcionar melhor. Então, uma coisa não substitui a outra. A gente ainda precisa de coenzima Q10. Existem alguns alimentos que têm uma quantidade pequenininha de coenzima Q10, como atum, como abacate, mas são quantidades muito pequenininhas. A maior parte realmente é produzida pela mitocôndria. Então agora nós precisamos de novos estudos associando as duas coisas, quem toma medicação sem coenzima Q10 e quem toma medicação com coenzima Q10 para a gente ver se tem um efeito melhor. E além disso, o tipo de coenzima Q10. Porque esses primeiros estudos, lá no início dos anos 2000, com coenzima Q10, era uma coenzima Q10 que tinha difícil absorção e penetração dentro da mitocôndria. Hoje, com a evolução científica, a gente já tem coenzimas Q10 que são muito mais solúveis, que chegam na mitocôndria em muito maior quantidade do que as coenzimas Q10 antigas. Então, por exemplo, no Brasil, hoje existe uma nova coenzima Q10 chamada MaxSolve, que é uma coenzima Q10 que ela tem uma biodisponibilidade 500% superior às coenzimas Q10 antigas. Ou seja, essa coenzima Q10 chamada MaxSolve, que é mais solúvel em água, ela é absorvida no intestino e ela chega no plasma 500% a mais.
e ela também entra na mitocôndria de forma mais facilitada. E a gente ainda não tem estudos melhor com esse tipo específico de coenzima Q10. Além disso, além da Maxolve, existe um outro tipo de coenzima Q10 que é muito permeável na mitocôndria, que se chama mitoquinol meselato, ou mesilato. Então, o mitoquinol mesilato, ele também tem uma ótima absorção já pela mitocôndria. Já foram feitos vários estudos com a mitoquinona, ou mitoque, ou mitoquinol mesilato, e foi descoberto que, dependendo dos estudos, foi feito em camundongo, se foi feito em ser humano, se foi feito em tubo de ensaio, dependendo do estudo, ele teve uma absorção na mitocôndria de 100 a 1000 vezes maior do que a coenzima Q10 tradicional. Então, essas são novas terapias que a gente pode começar agora a estudar na Lyon, porque elas não existiam antes. Então, são dois tipos de coenzima Q10, tanto o Maxolve quanto a mitoque, ou mitoquinol mesilato, que a gente ainda tem que estudar para ver qual é a repercussão disso, tanto sozinha, tanto isolada, quanto associada com as medicações específicas para Lyon, tá bom? Agora, vários pesquisadores dizem que o momento é muito importante. Então, o que acontece? Quando um paciente começa a perder campo visual, se ele der a sorte de rapidamente cair no médico, cair no oftalmologista, que tem experiência na área, que já tenha tido experiência com pacientes com Lyon, o diagnóstico é bem mais rápido, pode levar entre 3 e 6 meses, porque o teste genético também às vezes demora para ficar pronto, mas é bem mais rápido. Outros pacientes que não têm a mesma sorte, às vezes moram no interior, não tem um médico experiente nessa área, eles podem levar muito mais tempo até o diagnóstico e até começarem as terapias de fato de reabilitação e também de uso de medicação. Então, quanto mais tempo se leva, mais difícil se torna a recuperação da visão. Então, vários autores têm batido muito nessa tecla. Às vezes, a gente não conseguiu um bom resultado nos estudos, seja com o uso do medicamento, seja com o uso do suplemento, porque passou muito tempo e aí, de fato, já muitas mitocôndrias foram afetadas, muitas células foram afetadas e acabaram morrendo, e a capacidade agora de recuperação do nervo óptico é muito menor. Então, quanto antes a gente comece, melhor. Um outro composto que é muito interessante, que está sendo estudado agora, se chama urolitina. A urolitina, ela não está disponível no alimento. A urolitina é um composto que é fabricado no nosso intestino. Então, quando nós temos um intestino que funciona muito bem e moram no nosso intestino muitas bactérias boas, essas bactérias boas vão utilizar taninos dos alimentos para produzir urolitina. E a urolitina tem uma capacidade de melhorar o funcionamento mitocondrial, de reduzir o estresse oxidativo mitocondrial e melhorar esse funcionamento mitocondrial. Então, nós temos taninos e elagitaninos em alimentos como romãs, framboesas, amoras, maçãs, morango, maçã com casca, morango, nozes, amêndoas. Então, todos esses alimentos de origem vegetal vão conter taninos. Quando esses taninos chegam no intestino, se eles encontram bactérias boas, essas bactérias boas conseguem transformar esse tanino em urolitina A. E aí a urolitina A vai cair na corrente sanguínea, ela é um composto extremamente anti-inflamatório. E não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso intestino está ligado com o nosso cérebro. São ligados por vários mecanismos. Um desses mecanismos é o nervo vago, que informa para o cérebro. Cérebro, está tudo ok aqui embaixo. Estamos desinflamados, não se preocupe. Ou que pode inflamar para o cérebro. Cérebro, está tudo errado aqui embaixo, estamos todos inflamados. E hoje a gente sabe que o intestino inflamado faz com que nós tenhamos também um cérebro muito mais inflamado. E quando o cérebro inflama, os neurônios inflamam,
eles começam a produzir substâncias que aumentam também o estresse oxidativo dentro das células e dentro das mitocôndrias. Então, uma das formas de cuidar das nossas mitocôndrias, do corpo inteiro e também do cérebro, é melhorando o funcionamento intestinal. Se você tem aquele intestino que funciona um dia, não funciona 2, não funciona 3, precisa consumir mais fibras, repor probióticos, seja com alimentos fermentados, tipo kefir, seja com suplementos de bactérias boas, bactérias probióticas, para restaurar essa microbiota intestinal e você voltar a produzir urolitina, que é esse importante recuperador de função mitocondrial. Provavelmente no futuro nós vamos ter suplementos que contêm urolitina. Atualmente a gente não tem, a gente tem suplementos contendo, por exemplo, fisetina, que é parecido com a urolitina e já vem sendo estudado não na Lyon, mas em outras doenças mitocondriais, principalmente doenças mitocondriais relacionadas ao envelhecimento. Tá? A fisetina talvez vocês encontrem com mais facilidade, mas a urolitina ainda não. Então dependemos realmente da nossa produção mitocondrial, que é feita pelas bactérias boas a partir de consumo de alimentos ricos em taninos. Vou repetir os alimentos mais ricos em taninos: romã, framboesa, amora, maçã com casca. Tem até um ditado em inglês, né, que fala "one apple a day keeps the doctor away". Então, uma maçã por dia mantém o médico mais longe da gente. Então, a maçã tem várias substâncias boas, inclusive fibras, mas também taninos para a produção de urolitina. Mas morangos também, nozes, amêndoas, para manter o seu intestino saudável e para que você possa produzir essa substância que ajuda a reparar as mitocôndrias. Muito bem. Considerando que a gente precisa melhorar, então, o reparo mitocondrial e também a capacidade bioenergética mitocondrial, e considerando que esse reparo ele é possível, principalmente em quem acabou de ser diagnosticado, ainda não perdeu a visão do outro olho, nas pessoas mais jovens também, ou naquelas que têm heteroplasmia, nós precisamos, então, ter métodos que possam melhorar essa capacidade bioenergética mitocondrial. Nós temos poucos estudos na área da nutrição do Lyon para a melhoria da capacidade bioenergética mitocondrial, mas os estudos que existem são em relação à dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta com pouco carboidrato, muito pouco carboidrato, e uma quantidade bem alta de gordura e uma quantidade moderada de proteína. O objetivo dessa dieta é produzir cetonas, óculos cetônicos, que vão ser utilizados pelas células do nosso corpo para a produção de energia. Então, como eu falei para vocês, conforme nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele fica menos eficiente no uso dos carboidratos. Existem determinadas doenças em que isso fica mais óbvio, como no diabetes, como em alguns tipos de epilepsia, principalmente naquela epilepsia refratária, que não responde bem à medicação, o tratamento é a dieta cetogênica. E saiu um estudo esse mês, no dia 4 de julho, mostrando que a dieta cetogênica ela é eficiente para recuperação de déficit, declínio cognitivo associado à idade e também de Alzheimer leve, justamente pela melhoria da bioenergética mitocondrial no cérebro. Então, na Lyon, existe uma expectativa também de que a dieta cetogênica possa fazer parte do protocolo de tratamento. Então, assim como as terapias genéticas começaram a ser estudadas na França em relação a Lyon, as terapias em relação à dieta cetogênica também, tá? Existem alguns estudos com pesquisadores franceses, não só com dieta cetogênica, mas também restrição calórica para a melhoria do funcionamento, da funcionalidade do nervo óptico, certo? É claro que esses não são os únicos estudos, eles muitas vezes associam a dieta, a medicação, a suplementos como a própria coenzima Q10. E um dos exames, inclusive, que vocês podem pedir para o médico de vocês, que é um exame simples e barato de ser pedido, é o exame de lactato. Então, todo ano, quando vocês vão fazer os exames de vocês, né, de saúde, glicose, colesterol, etc., pedir também lactato. Não é sempre que a
gente vê lactato aumentado, mas quanto pior o funcionamento mitocondrial das células, e aí a gente não está falando só de mitocôndria da retina, estamos falando de mitocôndria do corpo inteiro. Quanto pior esse funcionamento mitocondrial, maior é a tendência de aumento do lactato. E o que é que baixa lactato? Justamente a suplementação de coenzima Q10. Tá? Então, é um exame que, na nutrição, a gente considera importante para pacientes com Lyon. Né? E olha que interessante, um outro estudo que foi publicado, esse foi aí em tubos de ensaio, tá? Em plaquinhas de Petri. Foi um estudo pré-clínico, mas que mostrou o seguinte: dieta cetogênica, essa dieta mais rica em gordura, ela conseguiu reduzir o percentual de células e de DNA com mutações heteroplásmicas na Lyon. Então, eles faziam uma cultura de mitocôndrias numa placa de vidro, e nessa cultura eles alimentavam essa cultura com corpos cetônicos. E quando eles faziam isso, ao invés de alimentar essa cultura de mitocôndrias com glicose, a quantidade de mutações na mitocôndria diminuía, né? E especificamente essas mutações relacionadas a Lyon, tá? Mutações mitocondriais associadas a Lyon. Então, super importante a gente começar a pensar e a testar a dieta cetogênica, mas não de qualquer jeito. Porque quando vocês entram no YouTube, por exemplo, para pesquisar a dieta cetogênica, vocês vão ver muito pessoal fazendo dieta cetogênica, comendo bacon à vontade, comendo ovo à vontade. E o que a gente quer aqui é uma dieta cetogênica, ou seja, diminuída em carboidrato, que aumente corpos cetônicos, mas que ao mesmo tempo tenha características anti-inflamatórias. Então, não é uma dieta de bacon, é uma dieta de gorduras boas, como gordura vinda do abacate, a gordura vinda da castanha, a gordura vinda do azeite de oliva. E essas dietas, elas precisam ser feitas com muito cuidado, especialmente na infância e adolescência, porque você não pode comprometer o crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. Existe um risco também, se a pessoa não fizer acompanhamento, de ter deficiências nutricionais, ter carências de vitaminas, de minerais, de eletrólitos, de fibras, e aí isso não ajuda a mitocôndria. Tá? Então, precisa realmente de um acompanhamento. Quando a gente entra numa dieta cetogênica de fato, o acompanhamento tanto com o neurologista quanto com o nutricionista, que vai te ajudar nessa dieta, tá bom? E aí, existem outros estudos, né, que levantam outras hipóteses para Lyon, inclusive hipóteses de tratamento, estratégias de tratamento. E uma dessas estratégias, e várias dessas estratégias, aliás, são estratégias que visam a ativação de um fator de transcrição dentro da célula chamado PGC1-alfa. O PGC1-alfa é um fator de transcrição que atua como um ativador dentro da mitocôndria dentro da célula, para que a célula produza novas mitocôndrias. Então, toda vez que você ativa PGC1-alfa, as suas células começam a produzir mais mitocôndrias. E existem várias formas de se ativar PGC1-alfa, né? Então, esses estudos propõem justamente que a gente comece a estudar essas substâncias que possam ativar PGC1-alfa, para que a gente possa, se não reverter o quadro, pelo menos atrasar a evolução da doença ao máximo que a gente puder, não é? E o que a gente conhece hoje que ativa PGC1-alfa e, portanto, faz com que a célula produza novas mitocôndrias? Então, existem várias questões. A primeira coisa é diminuir a inflamação. A inflamação não deixa o PGC1-alfa ser ativado. Por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde como um todo. Não adianta cuidar só da retina. Toda vez que nós inflamamos, seja porque consumimos álcool, seja porque fumamos, seja porque tomamos sol em excesso, porque somos sedentários ou porque fazemos atividade física em excesso, porque comemos muito alimento industrializado, fast food, refrigerante, ou porque o intestino está muito ruim, ou porque você tem uma virose, ou porque você tem uma infecção qualquer.
você diminui essa ativação de PGC1-alfa. Então, é importante manter a saúde como um todo em dia, fazer os seus check-ups anuais, né? E o que vai ativar a PGC1-alfa para fazer mais gênese de mitocôndria, maior produção de mitocôndrias? Resveratrol, das uvas roxas, quercetina, da cebola, o EGCG, do chá verde, a curcumina, do açafrão. Então, quanto mais variada é a sua dieta, maior é a capacidade da sua mitocôndria funcionar melhor. E tem um composto também que é muito estudado para ativação de PGC1-alfa, que é o NAD. Então, a partir do NAD, nós vamos produzir ATP, vamos produzir energia, tá? Então, atualmente, existem grupos estudando vários tipos de substâncias que vão ativar PGC1-alfa ou que, por outros mecanismos, vão melhorar esse funcionamento mitocondrial. Existem estudos com berberina, com polifenóis, então falei, por exemplo, do resveratrol, da curcumina, da quercetina, do EGCG. Existem estudos com coenzima Q10 e PQQ, existem estudos com astaxantina, que é um antioxidante importante também para os nossos olhos. Existem estudos com gorduras que facilitam a entrada em cetose. Então, quando a gente faz uma dieta cetogênica, o que a gente quer é entrar em cetose, é produzir mais corpos cetônicos. E existem tipos de gorduras extraídas do óleo de coco, como os triglicerídeos de cadeia média, entre eles o ácido caprílico ou C8, que também parecem melhorar o funcionamento mitocondrial, a carnitina, vitaminas antioxidantes. Mas hoje, para finalizar a palestra, eu gostaria de falar especificamente do NMN, do NAD e da vitamina B12, que são nutrientes importantes para o funcionamento mitocondrial e que são nutrientes, então, que vêm sendo estudados, não agora em relação apenas à mitocôndria, mas em relação à instabilidade genômica. Então, o que é que faz o nosso DNA sofrer tantas mutações? Ou o que é que faz a gente não conseguir reparar esse material genético conforme a gente vai envelhecendo? Né? Um dos fatores é a instabilidade genômica. E para corrigir isso, então, algumas são o NMN, que é a nicotinamida mononucleotídeo, e o NR, que é a nicotinamida ribosídeo. Então, o que a gente precisa dentro da célula e o que é que vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo ou conforme a célula passa a não funcionar bem? Uma das coisas que vão diminuindo é o NAD. E precisamos de NAD para a produção de energia, senão a célula morre, tá? Então, para produzir NAD, ou eu tenho a niacina, que nada mais é do que a vitamina B3. Então, quando consumimos alimentos que têm vitamina B3 ou quando suplementamos vitamina B3, essa niacina ela é convertida em NR, que é a nicotinamida ribosídeo. Depois ela é convertida em NMN, que é a nicotinamida mononucleotídeo. Depois é convertida no NAD. Tá? Posso tomar niacina? Posso tomar niacina. Mas algumas pessoas, conforme vão envelhecendo, ou dependendo da mutação genética que a pessoa tem, não conseguem converter essa niacina em NR, em quantidades suficientes para a célula funcionar bem. E aí, se não tem NR, não tem NMN, não tem nada. Né? Além disso, algumas pessoas, quando tomam suplementos contendo niacina, contendo vitamina B3, sentem muito desconforto. Sentem muito rubor na pele, a pele fica muito quente, fica muito avermelhada, a pessoa sente coceira na pele. Então, nem todo mundo consegue fazer suplementação de niacina. Existe um tipo de niacina, na verdade se chama nicotinamida, que é uma niacina que a gente fala que ela é no flushing, que ela não causa esses sintomas. Mesmo assim, se a pessoa tiver qualquer mutação de enzimas, de metabolismo de vitamina B3, mesmo suplementando a nicotinamida, às vezes ela não consegue converter essa nicotinamida em quantidades adequadas em NR, tá? E conforme a gente vai envelhecendo, dois
dois tecidos principais passam a ser muito dependentes de energia, e especificamente de NAD, o cérebro e o pâncreas. Então, se a gente não consegue converter a niacina em NR, depois em NMN, depois em NAD, cérebro e pâncreas sofrem muito, não é? Então, existem algumas opções. Nós poderíamos suplementar o NAD, só que muitas pessoas têm muita náusea quando suplementam o NAD. Então, nem todo mundo consegue suplementar NAD, tá? Outra opção seria suplementar o NMN, que é a nicotinamida mononucleotídeo, que ela é um precursor para NAD. Esses suplementos a gente até encontra disponível no mercado. A gente encontra NAD, a gente encontra NMN, a gente encontra NR. Mas como eu falei para vocês, os estudos ainda não foram concluídos, né, em relação a de fato, melhoria de capacidade bioenergética da mitocôndria, muito menos na NAD. E, de qualquer forma, existem ainda algumas inquisições da comunidade científica em relação a essas substâncias. Parece que pessoas que suplementam NAD ou NMN em maior dosagem, se a pessoa tiver algum risco de câncer, se ela tiver alguma mutação que aumenta o risco de câncer, isso pode ser agravado, tanto com o uso do NAD quanto com o uso do NMN. Ou se a pessoa já tiver câncer, porque as células cancerígenas elas se multiplicam muito rápido, elas precisam de muita energia, você fornece mais NAD, produz mais energia, as células cancerígenas começam a se multiplicar mais rapidamente. Então, não parecem ser suplementos indicados para esse tipo de grupo, tá? Específico, e a gente ainda tem esses testes a serem feitos. E a outra opção seria suplementar a nicotinamida ribosídeo, que vai ser transformado em NMN e depois em NAD. Então, essa aqui também é outro tipo de pesquisa da área de nutrição que está sendo feita, não só na área mitocondrial, mas para resolver as questões relacionadas à instabilidade genômica. E por fim, o último suplemento que eu gostaria de falar é em relação à vitamina B12. Como eu falei, vale a pena todo ano, nos exames anuais, pedir, além dos exames que o médico considera adequados, o lactato, para verificar como é que está o status de coenzima Q10, é uma forma indireta da gente verificar o status de coenzima Q10 no organismo e saber se a gente precisa suplementar mais. E também verificar, se possível, fazer, se possível, os exames de vitamina B9 e de vitamina B12. Existem vários nutrientes que atuam como antioxidantes diretos no nosso organismo, como vitamina C, vitamina E, vitamina A, mas existem também nutrientes que atuam como antioxidantes indiretos. Dois deles são a vitamina B9 e a vitamina B12. Eles participam de um ciclo chamado ciclo da metionina, que é muito importante para a produção de antioxidantes, principalmente de glutationa, que é um importante antioxidante mitocondrial, o MTHFR. Esse gene MTHFR faz com que muitas pessoas não consigam utilizar bem a vitamina B9 do alimento, nem a vitamina B9 dos alimentos fortificados, né? Então, por exemplo, as farinhas no Brasil são fortificadas com ácido fólico. Mas o ácido fólico não serve para nada no nosso corpo, ele precisa ser convertido na vitamina B9 na sua forma ativa, que se chama metilfolato. Se a pessoa tem uma mutação de um gene chamado MTHFR, que é um gene que codifica uma enzima, que é a metileno tetrahidrofolato redutase, a pessoa não consegue converter ácido fólico, nem o folato dos alimentos, como couve, como brócolis, na forma ativa da vitamina B9. Então, a gente precisaria suplementar metilfolato para esses pacientes, para que eles consigam produzir um pouco mais de glutationa, tá bem? Hoje tem estudos também, né, com formas de glutationa, suplementação direta de glutationa. A glutationa, ela não é um nutriente um composto muito bem absorvível. Hoje existem estudos da indústria farmacêutica para fazer essa mitocôndria na forma micelar, para facilitar a absorção e a chegada dessa glutationa dentro das mitocôndrias. Nós já temos alguns produtos bem legais aqui na Europa, que têm se mostrado eficazes em termos de melhoria de absorção, inclusive absorção pela mitocôndria,
mas também não temos estudos na ION ainda com esse tipo de suplemento, tá? Em termos de estratégias de estilo de vida, né, além de melhorar o funcionamento mitocondrial, que é fundamental, melhorar o funcionamento intestinal também é fundamental, melhorar a nossa qualidade do sono. Quando nós não dormimos bem, nós perdemos a oportunidade também de fazer reparo das mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm os seus próprios antioxidantes, mas um outro antioxidante que a gente ainda não falou, que é muito importante para esse reparo mitocondrial. Trampou? Valéria, está me ligando? Não estou te ouvindo. 32 anos. Precisamos concluir, porque nós temos mais duas palestras aí. Mais dois slides, só isso. Então, a mitocôndria ela tem os seus próprios antioxidantes, como a coenzima Q10, mas um antioxidante muito importante para a mitocôndria é a melatonina. Então, a melatonina é um hormônio que nós produzimos quando fica escuro. Precisamos dormir em um ambiente escuro. A maioria de vocês não perdeu a capacidade de interpretar a luminosidade. Então, para produzir bastante melatonina, precisamos estar em um ambiente mais escuro realmente. Existem estudos muito interessantes mostrando que produzimos muito mais melatonina e reparamos muito mais as células quando nós dormimos muito bem entre 10 da noite e 3 da manhã. Então, é diferente dormir 10 da noite e acordar às 6. Você vai reparar muito mais células do que se você for dormir às 3. Pode até dormir até mais tarde, mas a capacidade de reparo das células é menor. E, por fim, não esquecer de analisar a sua tireoide, tá? A tireoide também interfere muito no funcionamento mitocondrial. Existem 4 nutrientes que são muito importantes para a tireoide, que são selênio, zinco, ferro e vitamina A. Então, pacientes anêmicos têm a tireoide piorada e a mitocôndria também piora no seu funcionamento. E pacientes deficientes em selênio também têm um funcionamento mitocondrial muito piorado. Então, comam castanha do Pará, que é a melhor fonte de selênio que a gente tem na natureza, tá bom? E eu agradeço muito, desculpa por ter ultrapassado um pouquinho o horário, espero que tenha sido proveitoso para vocês e fico à disposição. O meu site é o andreatorres.com, então ali vocês encontram um campo também para conseguir falar comigo se precisarem. andrea.torres.com/consultoria tem um campo de e-mail que vocês podem preencher também se tiverem questões. Aliás, foi nesse campo que eu entrei em contato com a doutora e ela respondeu, foi muito amável e está aqui hoje conosco nessa conferência, nos dando essa aula fantástica. A intenção seria conversar com você até o final da noite, porque aqui nós queríamos inclusive saber como mistura o que com o que na cozinha, né? Porque já vimos aqui que não basta só se alimentar, tem algumas combinações que se não forem devidamente feitas, não vai dar o resultado esperado, né? É verdade. Mas eu posso dar uma dica, assim, geral para todo mundo, manter o corpo o mais desinflamado possível e ter uma dieta bem baseada em plantas, por enquanto, e usar bastante ervas, gente. Vai fazer um ovo, não faz um ovo puro, coloca um orégano, porque ele tem capacidade antioxidante fantástica. Vai fazer um peixe, não coloca um peixe puro, coloca ali um alecrim, alguma coisinha, porque aumenta muito a capacidade antioxidante. Se puder tomar uns chazinhos ao longo do dia, melhor ainda, porque você aumenta a sua capacidade antioxidante. Então, faz tudo para você diminuir esse estresse oxidativo e usar as ervas é uma forma muito fácil e as ervas são muito estáveis. Mesmo que você não tenha erva fresca, pode usar o orégano desidratado, pode usar o alecrim desidratado, do jeito que vocês tiverem, né? Açafrão em pó, vai usando, mas usa sempre, né? Porque é a continuidade que faz efeito. Essa dica acho que já é muito valiosa, né? Eu sempre tinha essa questão, saber se o fresquinho era melhor do que o que a gente compra às vezes, né, no saquinho e assim. E você me respondeu uma dúvida antiga, eu abuso bastante do açafrão. Tem açafrão em tudo, mas vou botar mais alecrim agora. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Olha, Valéria,
Tem palestra com a Valéria? Tem que tirar uma foto do palestrante, Valéria. Ai. Mandar no seu celular, a plateia aqui, Ai, deixa eu me esconder. a plateia presencial, mas nós teremos também a plateia que aguarda ansiosamente pela publicação desse vídeo, dessa sua palestra, que foi filmada o tempo todo. Nós temos uma comunidade espalhada, distribuída pelo Brasil todo. Algumas pessoas, infelizmente, não podem estar aqui, mas o meu celular é o tempo todo. E aí, como é que está a conferência? E aí, como é que está a conferência? Então, tem muita gente esperando com muito carinho, porque esse assunto nutrição é um dos assuntos, acho que, mais carentes no Brasil. Nutrição não é encarado no Brasil com o valor que ele realmente tem. É encarado, vá na farmácia ao invés de vá à feira e vá numa geladeira, sabe, com alimentos equilibrados, né? Não tem essa cultura da comida como sendo realmente a fonte de energia. Vai para a farmácia e compra uma cápsula pronta. Então, ter hoje nessa conferência uma nutricionista com essa qualidade de informações que você trouxe, de pesquisa, eu sugiro que fique registrado. Entre no site da doutora Andréa Torres, ela tem vídeos também lá, muito bons, né? Foi assim que eu conheci o trabalho e as pesquisas são muito, muito importantes para nós prestarmos atenção no que comemos e no que bebemos. Doutora, muito obrigada, eu vou ficar quietinha para você se despedir e, na sequência da sua despedida, eu fecho a nossa sala virtual. Obrigada, pessoal. Desejo a vocês um ótimo congresso, muito sucesso em tudo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Obrigado.